Olá, como vai você? Sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga, e hoje iremos conversar sobre carência afetiva. A carência afetiva caracteriza-se por uma dependência exagerada de outra que a pessoa sente de outra pessoa. O indivíduo carente, ele sente que ele precisa do outro para ser feliz e amado. Por isso, muitas vezes ele acaba aceitando relacionamentos onde ele é maltratado, onde ele não é reconhecido, onde ele é humilhado, por medo de ficar sozinho. A carência em excesso, ela pode ser muito perigosa. Como eu falei, ele pode acabar se relacionando com pessoas que humilhem, que maltratem. Muitas vezes, vemos mulheres que continuam em relacionamento onde apanham do marido e diz que aquilo é amor. Podemos analisar que muitas vezes nesses casos, na infância, essa mulher passou por situações, por traumas, por abandono, por rejeição. Ela não conheceu o que é realmente o amor, o que é o cuidado, o que é o carinho. Então, a carência afetiva ela pode ser muito perigosa na fase de adolescência, na fase adulta, no relacionamento. A pessoa o carente que acaba se envolvendo nesse tipo de relação, pode até ficar justificando esse comportamento do outro, de agressão, de humilhação. Ele faz isso porque ele quer o meu bem, ele faz isso porque ele quer que eu melhore, ele faz isso porque ele me ama. Mas, logicamente, ela sabe que não é, porque informação tá aí, Muitas vezes essa mulher conversa com outras pessoas e tudo. Já recebi mulheres, no consultório, onde tinham uma relação abusiva com o marido, com o companheiro, e elas, eu sei que não é assim, eu sei que isso não é amor, mas não conseguia sair, porque no fundo tinha medo também de ficar sozinha. Percebo na prática clínica o quanto essas pessoas, carentes, afetivamente, sofrem na fase adulta, o quanto isso acaba impactando na autoestima, nos relacionamentos, na criação dos filhos. A carência afetiva é o resultado da falta de carinho. E o carinho, a atenção, o amor é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, psicológico de uma pessoa. Uma criança que não recebe carinho suficiente, não recebe atenção e cuidados suficientes dos pais, dos cuidadores, por vários motivos, Alguns pais às vezes trabalham o dia todo e acabam delegando a responsabilidade da educação, do carinho para a avó, para a babá. As crianças passam o dia todo na escola e assim muitas vezes essas pessoas, por conta da idade, quando os avós, na escola são vários professores, auxiliares, a babá, não generalizando, mas algumas babás não dá o carinho que a criança precisa, como se fossem os pais. Não substitui. Já falei em alguns vídeos a importância que o pai e que a mãe têm. A primeira escola que a criança passa é a família, é o pai e a mãe. Então, se a criança não é amada, não se sente amada pelo pai e pela mãe, ela pode receber 1000 carinhos de outras pessoas que não será o suficiente para ela. É como se ficasse uma cicatriz profunda de rejeição e de abandono. Aí alguns pais, mas eu trabalho justamente para poder dar o do bom e do melhor para o meu filho. Só que o bom e do melhor às vezes não é só o financeiro. O bom e do melhor é você sentar com seu filho, é você conversar, porque isso vai fortalecer a autoestima, ele vai entender o que é amor, ele vai entender o que é carinho, o que é respeito, e na fase de adolescência e de adulto não se envolverá com pessoas que humilhem, que desrespeite, que maltrate. Quais são os sintomas? Como é que nós percebemos que uma pessoa ela é carente afetivamente? Quando ela aceita, quando ela é submissa a outras pessoas, seja em relação a relacionamento, seja em relação ao profissionalismo, pessoas, atendo algumas pessoas, seja homens, seja mulheres, que às vezes no local de trabalho
São pessoas extremamente capacitadas, gabaritadas, habilitadas no que fazem, super competentes, porém o chefe consegue manter aquela pessoa humilhada a tal ponto, coagida a tal ponto, que a pessoa, mesmo reconhecendo a sua capacidade e potencialidade, mas não consegue se expor, não consegue se impor. E outras pessoas na qual, às vezes, não, eu acho que meu chefe está certo, eu não sou tão competente assim. E é um trabalho diário de elevar essa autoestima, de reconhecimento das suas qualidades e habilidades, por conta dessa falta de afeto. Anteriormente, seja na infância, na fase da adolescência, né, não foi construída a autoestima, não foi construída a segurança. Então, essa falta de carência pode impactar não só no relacionamento conjugal, como nos relacionamentos profissionais também. Medo de ficar sozinho, de ser abandonado, ciúmes excessivos. A pessoa carente se sente tão insegura que não percebe, né, o seu papel na relação e fica com medo que o outro abandone, que o outro traia. É um sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, de insegurança. É como se a pessoa ficasse pisando em ovos o tempo todo, como se aquela relação a qualquer momento pudesse terminar. O carente vive em função do outro, faz tudo pelo outro, deixa de trabalhar pelo outro, só vai nos lugares por conta do outro. Se o outro, eu não quero você com amizade com essa pessoa, ela se afasta. Eu não quero você não quero você próximo da sua, ela se afasta da família. Começa a se fechar no mundo só dela e do outro. E muitas vezes esse outro, ele nem está tão disposto assim na relação, ele nem está tão comprometido assim na relação. Mas, né, como ele vê terreno, ele vê espaço para ele poder se espalhar, digamos assim, tomar conta da relação, ele toma. Falta de individualidade, a pessoa vai perdendo as características, eu não sei mais que eu sou, porque deixou de fazer tudo o que gostava por conta do outro. O dia que você começar a entender que você é uma pessoa que sente, que precisa de carinho, que você precisa de atenção, mas primeiro você precisa de você, é do seu carinho, é da sua atenção, para depois você entender o que é o carinho do outro, o que é a atenção do outro. Porque quando você percebe o que você precisa por você, você não vai permitir que o outro te humilhe, te maltrate, te menospreze.